Louvado seja Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1 adiante, vem dizendo assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e que estáis no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já estes vencido, porque maior é o que estáis em vós do que o que estáis no mundo. Do mundo são, e por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. E nisto conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Amém. Levante a Bíblia ao céu e fala comigo: meu Deus, nessa noite, perdoa os meus pecados. Meu Deus, fala comigo e me dá vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Podemos assentar, igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E dê uma linda salva de palmas para Jesus, que ele merece. Louvado seja Deus. Está aí, meus irmãos, louvado seja Deus. O apóstolo João, ele vem falando sobre um espírito, meus irmãos, é que já estáis no mundo. Nós lemos aqui que ele já estáis no mundo. E a função desse espírito, meus irmãos, é enganar aqueles que foram escolhidos por Deus. Porque aqueles que não foram escolhidos por Deus, verdadeiramente já estão enganados. Mas a função desse demônio aqui é enganar o ser humano para roubar a alma, meus irmãos. Irmãos, nós vemos pela palavra de Deus que o inimigo, ele tem várias artimanhas de persuadir os seres humanos, tanto da parte dos homens, como também da parte das mulheres. E nós vemos aqui um forte investimento do inimigo acerca do anticristo. A palavra anticristo significa uma pessoa que se passa por uma pessoa, mas não é aquela pessoa. É uma pessoa que vem imitar a Cristo, se fazer de Cristo na face da terra. E nós sabemos, meus irmãos, que esse espírito do anticristo, ele não foi manifesto agora não, ele já foi manifesto há muito tempo atrás, meus irmãos. Pois nós vemos aqui a guerra, nós vemos sempre guerra na face da terra. Nós vemos guerra entre o verdadeiro profeta contra os falsos profetas. O falso profeta, meus irmãos, só é somente aquele que veio enganar e persuadir os seres humanos. Nós vemos que o falso profeta, é muito fácil de você descobrir, aleluia, quem é o falso profeta. Se você examinar as escrituras sagradas, você vai discernir quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é aquele que entrega diretamente os recados que vêm do céu, os recados que vêm de Deus, seja qualquer tipo de recado, conserto, consolo, doutrina, exortação, é de Deus. O falso profeta é aquele que, aleluia, não entrega nada de Deus
na face da terra, mas ele entrega algo para enganar e para persuadir os seres humanos na face da terra. Jesus, ele vem falando no livro de Mateus, capítulo de número 7, e o versículo 15 adiante, que vem dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos anteriormente apresenteis como ovelha, mas por dentro são lobos disfarçados de ovelha. Porque não pode a figueira produzir abrolho, e nem pode o abrolho produzir figueira, pois assim pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore má produzir frutos bons, e não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Portanto, toda árvore é conhecida pelos seus frutos. No versículo 21, aleluia, ele vem dizendo, mais adiante, ele vem dizendo: mas Senhor, naquele grande dia, mas Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, curamos o enfermo, ressuscitamos o morto. E no versículo 21, o Senhor vai falar explicitamente dizendo: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Aleluia, porque nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Já estás falando dos falsos profetas. O falso profeta, meu irmão, é aquilo que se passa por algo que não é. Você vê que, aleluia, a falsidade, ela está em todo lugar. Falsidade é algo que vem do falso. Você vê que tem, aleluia, cópia de documento, cópia de cartão, cópia de endereço, é cópia de tudo. E o diabo achou uma forma para enganar, o diabo achou uma forma para enganar o ser humano. Como? É pegando pessoas que vão imitar ser profeta, mas verdadeiramente não é profeta. E o apóstolo João, ele está dizendo aqui, olha, acautelai-vos, filhinhos, não dê crédito a qualquer espírito, mas antes provai se esse espírito é de Deus, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, enganando. Aquele que confessar que Jesus Cristo veio em espírito, é o espírito do anticristo, mas aquele que confessar que Jesus Cristo veio na carne, é de Deus. E nós vimos aqui no versículo 6, aquele que é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. E nisto são manifestos o espírito do erro e também o espírito da verdade. Tem dois espíritos na terra, melhor dizendo, tem vários espíritos na terra, mas eu quero me referir a dois: o espírito do erro e também o espírito da verdade. A Bíblia diz, igreja, em Deuteronômio capítulo 13, na época de Moisés, o Senhor falou a Moisés: Moisés, quando se levantar um profeta no meio do povo de Israel, entregando sonho, entregando revelação, e o sonho não acontecer, e a palavra não se cumprir, esse profeta tem que ser apedrejado, porque falou anátema, porque falou coisa do seu coração. Já era o espírito do erro, já era o espírito da mentira, já era o espírito do enganamento na face da terra, querendo enganar o povo de Deus, querendo enganar o povo de Israel. A Bíblia diz, meus irmãos, na época de Elias combateu o espírito do anticristo também, que se manifestava nos falsos profetas, na época de Jezabel. Era 450 falsos profetas e 450 aprendiz que comia na mesa de Jezabel. No capítulo 22, a Bíblia diz,
meus irmãos, é que o rei Acabe se juntou ao rei Josafá. E a Bíblia diz que Acabe, aleluia, consultava os profetas de sua esposa. E os profetas de sua esposa eram usados pelo espírito maligno. E aquele espírito só dizia é que Acabe ia receber vitória. É que Acabe ia receber vitória. Josafá viu um erro naqueles profetas. Josafá, ele viu que tinha algo de errado. Josafá perguntou: olha, não tem um profeta do Senhor aqui para que nós possamos consultar? Acabe disse: olha, tem um, mas eu não gosto dele, porque ele só diz coisa que eu não quero ouvir. E Josafá disse: olha, não fale assim do profeta do Senhor, eu quero ouvir esse profeta. Irmãos, de repente Zedequias, aleluia, foi chamar Micaías. Quando chegou na casa de Micaías, bateu na porta de Micaías e disse: Micaías, Acabe manda te chamar. E outra coisa, Micaías, eis que os profetas de Jezabel só prediz coisas boas para Acabe. Quando tu chegar lá, tu diz a mesma coisa. Micaías disse: não, aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Ou seja, Micaías não ia concordar com o espírito do erro. Micaías não ia aprovar as obras das trevas. E diz a Bíblia que quando Micaías chegou perante Acabe, Acabe pergunta: nós vamos para a guerra, nós vamos vencer a guerra ou nós vamos perder a guerra? E Micaías disse: olha, você pode ir para essa guerra, mas nessa guerra você vai perecer, nessa guerra você vai perder. Aí Acabe não gostou daquela palavra e disse: eu não disse que ele só diz coisa ruim perante mim, mas era porque, para tu entender, igreja, era porque Acabe só vivia cometendo coisas abomináveis perante Deus. Então o Espírito Santo havia se afastado da vida de Acabe. Aí o espírito do anticristo aproveitou a situação para enganar Acabe. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que por causa daquilo Micaías levou uma bufetada na cara e também foi preso. E a Bíblia diz que esse espírito do erro já trabalhava na terra há muito tempos atrás, meus irmãos. E é por isso que a igreja do Senhor tem que ficar, aleluia, atento, tem que ficar acautelado sobre o espírito que profetiza. Nós temos que saber quem é de Deus, quem não é de Deus, porque uma mulher de Deus, ela é observada pelas suas obras. Um homem de Deus, ele é observado pelas suas obras. Uma mulher de Deus é conhecida pelos seus frutos. Um homem de Deus é conhecido pelos seus frutos. Jeremias capítulo 14 e o versículo 14 diz: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei e nem lhe dei ordem e nem lhe falei visão falsas e adivinhação e vaidade e engano do seu coração são os que eles proferem. Naquela época de Jeremias também já existiam os falsos profetas. Falso profeta meus irmãos, é uma pessoa que se veste como profeta, fala como profeta, até caminha como profeta, e muitas das vezes fala até língua dos anjos. Por quê? Por que ele fala a língua dos anjos? Porque o anticristo é um anjo decaído, e o anticristo ele era um anjo também, que morava no céu, mas aleluia, perdeu a glória de Deus. Ele foi enganado por Lúcifer naquela época, também perdeu a glória de Deus. Então os demônios falam língua dos
anjos. Ou seja, anda como profeta, se veste como profeta, mas não é profeta, é falso profeta. Como eu vou conhecer um falso profeta? Ele nunca fala a verdade, ele nunca, aleluia, fala a verdade, aleluia, mas ele fala mentira. A Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus, Jesus Cristo, ele vem falando, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 5 adiante. A Bíblia diz que Jesus vem passando por dentro de Jerusalém. Quando Jesus passa dentro de Jerusalém, a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que os discípulos chamaram a Jesus e lhe disseram: Jesus, olha aqui, o templo é de Salomão que ele construiu. E Jesus falou: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a Bíblia diz que passou um tempo, passou um tempinho, talvez algumas horas, os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Jesus, qual será o sinal dessas coisas a qual tu dizes? A primeira coisa que Jesus falou: acautelai-vos para que ninguém te engane. Olha a palavra que Jesus falou: acautelai-vos. Acautelai-vos. A palavra acautelai-vos, ela significa fica tu atento. Para quê? Para que ninguém possa te enganar. Ninguém possa te enganar, porque tem muita doutrina por aí, igreja, que não é de Deus. Esse negócio que Deus só quer o coração, esse negócio que não tem nada a ver, esse negócio que Deus não olha como o homem olha, e outros usam até a palavra dizendo: ah, se teu coração não te condena, continua fazendo, né? Não, igreja, observa, acautelai-vos para que ninguém te engane. Por quê? Porque surgirão falsos Cristo. A Bíblia diz em Mateus 24, 24: e se levantarão muitos falsos profetas, operando sinais e maravilha, de maneira que, se possível, enganarão até os escolhidos. Até os escolhidos, se não vigiar, meus irmãos, vai ser enganado. Até os escolhidos. Você que é escolhido, toma cuidado para que ninguém te engane. Sabe por quê? A primeira coisa que o diabo faz é cegar o entendimento do cristão fiel. Quando o cristão fiel para de orar, para de jejuar, para de seguir a palavra de Deus, a Bíblia diz, meus irmãos, em 2º livro de Coríntios, capítulo 4, o versículo 4: os deuses desse século têm cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O anticristo, meus irmãos, vai ser um homem doutorado, vai ser um homem envolvido, vai ser um homem superior, vai ser um homem, aleluia, inteligente, um homem que, aleluia, vai operar sinais e maravilha, um homem que, aleluia, vai ter poder da parte de Satanás para enganar. E não é de, a Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Apocalipse, e não é de se admirar, é que até fogo do céu eles faz descer perante o homem para enganar. E outras palavras diz que opera grandes sinais de maravilha para enganar. O diabo, meus irmãos, que é o anticristo, ele opera sinal na terra para enganar, meus irmãos. Você pode ver que na macumba tem sinal. O diabo faz sinal lá também. Por quê? Porque se não tiver sinal lá, meus irmãos, como onde fica lá? Então Deus até permite acontecer essas coisas,
mas nós estamos fitados na verdade, nós estamos enraizados na verdade, nós estamos na doutrina santa, nós estamos na doutrina do Pai, nós estamos na doutrina do Filho, nós estamos na doutrina do Espírito Santo. Quando nós estamos na doutrina, Satanás não pode nos enganar. Quando você anda na palavra, o anticristo não pode te enganar. Quem é o anticristo, meus irmãos? É um demônio cruel, é um demônio do erro, é um demônio que veio para roubar as almas das pessoas, é um demônio, aleluia, cruel, meus irmãos. Mas a Bíblia diz, igreja do Senhor, aleluia, ficai em Jerusalém. Atos capítulo de número 1, aleluia, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e depois sair. O crente tem que ter poder para não ser vencido pelo diabo. Eu já vi até crente sair da igreja e voltar para macumba. Sabe por quê? O diabo cegou, o diabo enganou, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Espírito do erro está queimado, espírito do erro está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Essa igreja foi comprada e lavada pelo sangue do Filho de Deus. Glória a Deus. O diabo não tem poder sobre nós, meus irmãos. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, verdadeiramente anda em novidade de vida, é porque o diabo não tem mais domínio sobre você. Veja bem, meus irmãos, você vê que tem muitos pastores por aí, verdadeiramente, a gente muitas das vezes não pode falar isso porque tem pessoas que se escandalizam. Tem pastor por aí que vai para o inferno, tem presbítero que vai para o inferno, tem diácono que vai para o inferno, tem obreiro que vai para o inferno, tem muito crente que vai para o inferno. Irmão, onde é que está escrito isso? Apocalipse capítulo 19 e o versículo 20, diz a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor é quem diz, meus irmãos, não é eu não. Aleluia. Apocalipse capítulo 19, louvado seja o nome santo do Senhor. E o versículo 20, Apocalipse 19, 20 diz assim, ó: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 10. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Diga glória a Deus. Sabe quem que é esse, meus irmãos? Espírito do anticristo. Espírito do anticristo é terrível, meus irmãos. As igrejas hoje em dia, muitas delas não têm conhecimento, é verdade. Porque, aleluia, o rebanho anda todo de qualquer maneira. E o pastor diz: ah, irmão, eu não posso pregar muito duro porque senão o rebanho vai lá para fora. Então pronto, vai ele e o rebanho todo para o inferno, né? É verdade, Jesus. Porque não falou a verdade para o rebanho. Mas olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia diz, aleluia, que o anticristo opera o quê? Sinal e prodígio. Mas eu aprendi uma coisa na palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa falada pela boca do missionário. Ele falou para nós em uma reunião. Ele falou que todo pregador e toda pregadora que for usado com muitos sinais e prodígio, mas se o pregador, a pregadora não tiver na doutrina,
os sinais não são de Deus. Pode ser pregador qualquer, se não tiver dentro da palavra, aquele sinal não é de Deus. Aí você vê mulher por aí toda pintada, de mini blusa, mini saia, toda queimada, orando e demônio caindo. Você vê pastor por aí casado 2 vezes. Você vê pastor por aí que vê televisão, se divorcia, casa de novo, pregando, orando, as pessoas sendo curadas, as pessoas chorando. Você vê muitas cantoras por aí louvando, as pessoas chorando dentro da igreja. Mas tu olha para a vida da cantora, ela está igual a ímpio. Até parece que ela vai também, sabe para onde? Pro carnaval. Tem que tomar cuidado com o espírito do eu, do engano. Ai, irmão, não julga não. Eu estou julgando, estou pregando a palavra. Hoje em dia também, quando tu prega a verdade, pronto, o irmão está julgando. Não pode mais falar a verdade, pronto. O irmão também está julgando. Amém? Amém? Não. Esse aí é o verdadeiro amor de Cristo, para tu não ser enganado. Quer ver uma coisa? Essas mulheres aí, algumas, passam quase o dia inteiro de frente da televisão. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Aí vai lá na tua casa entregar a revelação de Deus. Olha, Deus está me usando aqui para te entregar um mistério forte. Irmão, sem a vida separada para Deus, é um engano também. Pode sapatear, pode pular, pode falar 1 hora de mistério. Se não tiver na palavra, eu não recebo. Eu recebo profecia de qualquer um não, meus irmãos. Eu sou enganado por qualquer um não, porque nós estamos dentro da palavra de Deus. Filhinhos, provai-o para ver se o Espírito procede de quem? De Deus, meus irmãos. De Deus, meus irmãos. E veja bem, meus irmãos, a Bíblia diz que, né, já foi falado aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 1, né? Versículo 8, versículo 7. A qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem alguns por aí, o apóstolo Paulo está falando, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, estão inquietos, querendo transtornar o evangelho de Cristo, querendo mudar as coisas de Deus. Aqui Deus só quer o coração, irmã. Não tem nada a ver você andar desse jeito. O que que tem? O que que tem? Pode andar assim, irmão. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E olha o que o Paulo falou mais ainda. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo falou assim, ó. Mas ainda que um de nós mesmos, um apóstolo, mude aquilo que Deus falou, ainda que um de nós, ou um anjo desça do céu, e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe o que quer dizer a palavra anátema? Maldição. Seja maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Você vê, a Bíblia diz que se nós acrescentar ou diminuir, Deus também vai acrescentar as pragas, os flagelos na nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, isso em Apocalipse, o último capítulo, né? Capítulo 22 e o versículo 18. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
e da cidade santa que está escrita neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. O que é acrescentar? O que é acrescentar? Não podemos acrescentar nada, podemos? Podemos, igreja? Mas as mulheres por aí estão todas pintadas. E a Bíblia diz para a mulher não andar pintada. Mas ela está Acrescentando, dizendo que Deus não olha como o homem olha. Está acrescentando. A mulher não nasceu por aí toda enfeitada. Ela diz que Deus não olha para isso. Está acrescentando. Isso é o espírito do anticristo na terra também, igreja. As mulheres andam por aí na sensualidade. Dizem: o que tem, mano? Tu tem que andar bonita. Espírito do anticristo solto por aí. Você não ouve pregação mais dessa forma. Os pastores não têm força para exortar o rebanho. Sabe por quê? Nós lemos aqui, meus irmãos, que eles são do mundo. Do mundo são, e fala do mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vê pastor por aí falando de piquenique, falando de roupa, falando de futebol, falando não sei de quê, e não fala da salvação. E por isso a Bíblia diz, meus irmãos, verdadeiramente, fala de televisão, fala... Você vê aquele outro lá, anuncia até a Sky, né? Bota na Sky dentro da tua casa e tal, não sei quantas programação, não sei o quê. Aí o crente está lá e morre espiritual. Começa a ver novela, começa a ver filme, pornografia. Enquanto o crente está lá com o controle na mão, olhando, mudando de canal, o diabo está projetando um plano para acabar com a vida dele e da família dele. Por isso nós combatemos esse mal. O pastor estava passando aqui hoje um ensinamento sobre a televisão, e ele falou assim: Abrão, fala alguma coisa. Eu fiquei assim, é porque eu queria falar, mas aleluia. Mas se eu fosse falar, eu não ia parar mais, meus irmãos, porque coisinha miserável é a televisão. E os crentes acham que não tem nada a ver. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A televisão tem acabado com a comunhão entre o homem e Deus no céu. Tem acabado, meus irmãos. Ah, irmão, só vejo o jornal. E o que tu vê de bom no jornal? Só notícia de miséria. Só notícia de desgraça. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E do mundo são, por isso fala do mundo e o mundo os ouve. Irmão, veja bem. A Bíblia diz que o cristão fiel, ele não é apegado a nada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Absolutamente nada. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por si e por mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Este é, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, a qual nós anunciamos. E o anticristo, meus irmãos, está por aí, matando, roubando, destruindo. Olha o que é que a Bíblia diz. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmão, quando eu era do mundo, eu andava de uma forma. Quando eu vim para a igreja, eu comecei a andar de outra forma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me regenerou, ela me lapidou, ela me lavou e ela me transformou. Mas as mulheres, quando entram na igreja, tem que ser lavada, purificada, moldada, lapidada pela palavra de Deus. Aí você vê nova criatura. Mas você vê a igreja por aí, a mulher vem do mundo, entra dentro da igreja e continua andando da mesma forma do mundo. Sabe por quê? O espírito do anticristo não prega santificação. O espírito do erro não prega separação. O espírito do erro não exorta.
E o que é falso profeta? Já falamos aqui. É alguém que se passa por alguém que não é. Não adianta imitar. Pode andar com a Bíblia, pregar teologia, pregar o que for. Mas a Bíblia diz, filhinhos, acautelai-vos, provai para ver se o Espírito procede de Deus. Porque tem baile gospel, tem funk gospel, tem pagode gospel e agora tem um carnaval gospel também. Sabe quem está por trás disso? Quem é a igreja? O anticristo. E veja bem, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus até permite a operação do eu vir na terra, sabia disso? Permite. Por que Deus permite? Porque muitos não acreditaram na verdade, mas deram crédito à mentira. Isso nós lemos no livro, se eu não me engano, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e o versículo 3. O apóstolo Paulo vem dizendo: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está falando de quem? Do anticristo. Mas tem uma pessoa que anda que nem Deus. Quem? Papa. Papa é um dos maiores homens seguidos do mundo. E adorado. Adorado. Adorado na terra. Adorado quase em todo mundo. E tem um papa lá que já morreu, mas ele está numa câmara especial. Ele está numa câmara, num caixão de vidro, conservado com gelo especial, filmado 24 horas, porque as pessoas acreditam que ele vai ressuscitar ali e vai levantar. E o anticristo tem poder para fazer isso. Se Deus permitir, Deus vai lá e ressuscita, ele sai andando aí, e ele mesmo vai falar: vocês lembram o dia que eu morri? Eu sou Deus. E muitos vão seguir a ele. E Jesus falou, sabe o que? Em Mateus 24, já falamos aqui. E muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão. Enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E veja bem, meus irmãos, não vos lembrai-vos do que estas coisas, 2 Tessalonicenses 2,5, não vos lembrai-vos de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo o esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficaz de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmão, eu não vejo muita igreja combatendo o pecado. Eu não vejo igreja combatendo o maldito do pecado. Eu vejo igrejas que se dizem ser igreja escarcarando o quê? As portas. Entra, meu filho. Entra, minha filha. Ainda usa a Bíblia. Jesus disse: vinde como estáis. Vinde como estáis. Não, você pode vir como estáis, mas não fica como veio.
mudança. É verdade mesmo. Não teve mudança. Então não teve purificação. Ou seja, então Jesus não está lá. Glória a Deus. Se eu for falar que o tempo não espera, era 7 igrejas. Deus estava apenas em uma. Uma igreja seguia a doutrina dos Nicolaítas, a outra a doutrina de Jezabel, a outra a doutrina de Balaão. Uma parecia ser igreja, mas era o trono de Satanás. A outra parecia igreja, mas era a sinagoga de Satanás. Ou seja, 6 igrejas o anticristo controlava e uma Jesus Cristo controlava. Porque a maioria das igrejas dá mais ocasião ao pecado do que a Deus. Jesus ainda está do lado de fora da porta batendo. E eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei contigo e tu ceará comigo. Você vê muitas igrejas bonitas, com ar-condicionado, de vidro, porta de vidro. Amém, tem que dar o melhor para Deus. Mas a maioria dessas igrejas aí, duvido que Deus está lá, meus irmãos. Se Deus não está lá, quem é que opera lá? Satanás. Espírito do anticristo. Ah, irmão, não fala mal do outro, não. É assim que eles falam. É Deus. Né? Eu louvo a Deus por essa igreja. Glória a Deus. Aqui pode não ser bonito, esse lugarzinho aqui pode não ser bonito. Mas Deus está aqui para falar a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aqui tem salvação, tem libertação. Glória a Deus. Eu tenho um colega, há muito tempo ele congrega em outra denominação. E de vez em quando ele me chama: ô Abraão, eu faço um ar livre lá em casa. Eu vou que é ar livre, né? Mas eu já vou indignado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi para pegar o microfone e dar uma cipoada, ou então pegar no ombro assim do pastor: acorda, pastor! Acorda! Amém? Amém. Por quê, meus irmãos? Eu fui um ar livre agora, esse final de semana agora, quinta-feira, aí o pastor ainda disse assim: irmãos, sexta-feira é culto de libertação. Falei, não sei qual libertação tem lá, que os crentes vão para a praia, anda pelado, vê televisão, anda pintado, corta cabelo, pinta cabelo, anda igual ímpio, fala gira, corta o cabelo como ímpio, faz listrinha aqui, desenha aqui igual o Zé Malandrinho. Que libertação é essa, Jesus? Que libertação é essa? Como que vai ter libertação se Jesus não está no meio da iniquidade? Sabe por quê, meus irmãos? João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Aonde tem verdade, tem libertação. João 8,36: se pois o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que significa isso? Tem crente que está mais de 50 anos na igreja, e tem crente que tem 30 anos, tem uns que tem 10 anos, mas é igual o ímpio. Se veste como um ímpio, torce para Flamengo, para Fluminense, para espírito do anticristo, espírito do enganamento. E outro detalhe, João 15,3: vós já estáis limpo pela minha palavra. João 17,17: santifica na verdade, a minha palavra ela é a verdade. Aonde tem palavra de Deus tem santificação, meus irmãos. O espírito do erro não pode entrar aqui não. Se entrar vai ser fumegado pelo poder de Deus. Eu já vi o espírito do anticristo cair na Deus e amor. E nós perguntar para ele: quem é você? E ele falando: espírito do anticristo. Aí caiu lá o homem com a Bíblia na mão. E outra vez caiu lá uma mulher com a Bíblia na mão. Estou cansado de ver crente de outra denominação falar que está liberta. Fala em mistério lá, entrar na Deus e amor e cair endemoniado. Mas sabe o que é isso? É uma separação maior com Deus. É um propósito maior com Deus. Cai lá no chão falando em mistério. Diabo, fala em mistério aí para o povo ouvir. Se vocês quiserem eu posso até trazer. Quando eu voltar de viagem, é claro.
Fala em mistério aí, diabo, para o povo ouvir. E o diabo falando em língua. Aí o diabo falou assim, eu também pulo e sapateio. Aí o pastor falou assim, então solta, obreiro. Soltou, saiu lá rotando dentro da igreja falando em mistério. Tá vendo aí, igreja? Provai para ver se o Espírito procede de Deus, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com o espírito de loucura de Balaão. Profetiza por dinheiro. Cuidado. Cuidado. Sabe o que ele falou mais ainda? Eu sou aquele espírito que engana desde o tempo de Jezabel. Queima ele, Jesus. Eu vou trazer para tu ouvir, vou trazer o cabo, conectar aqui e soltar aqui pelo celular. O pastor falou, quem é você? Eu sou aquele espírito que engana desde a época de Jezabel. Quantos milhões e milhões e milhões de anos atrás? Por quê? Porque os demônios ainda não foram presos. Estão soltos. Então ele está por aí, enganando a muitos por aí. Parece ser profeta, mas não é profeta. Glória a Deus. Quem é profeta, meu irmão, você vê na cara de Deus. Amém? Amém, Jesus. Eu nunca vi uma geração tão hipócrita no pleno século 21. Se eu for pegar os crentes do século 21 e colocar aqui de frente dos fariseus, os fariseus são santos. Os escribas são santos. Se comparar essa geração de crentes da época de hoje com os fariseus, porque os fariseus, ó a roupa dos fariseus é até aqui, e orava muito nas praças e jejuava, e se sentava nos primeiros lugares, e falava bonito. Eles eram santos na frente do... Eles não andavam pelado aí na praia não, meus irmãos. Duvido. Amém? Hoje não teve amém de nada. Glória a Deus. Aleluia. Hoje você pensava que ia ser um mistério, né? Um mistério mesmo. Tem que aprender, meus irmãos, perante a palavra de Deus. Glória a Deus. Tem que aprender. O meu povo está sendo castigado e destruído por falta de conhecimento. Amém?